Quem aí já teve que fazer uma força danada para tentar abrir potes de vidro de conserva, por exemplo, vidros de azeitona? Pois olha só, a dilatação térmica pode te ajudar a abrir potes de vidro com mais facilidade. Quer saber como? É só acompanhar mais esse Trem de Física! A maioria dos materiais, em todos os estados, né, sólido, líquido, gasoso, expandem, se dilatam quando aquecidos e contraem quando resfriados. Bem, mas por que isso acontece, né? Ó, temperatura está relacionada ali com o grau de agitação das moléculas. Então, com o aumento da temperatura, aumenta-se também esse grau de agitação das moléculas e, consequentemente, a distância média entre elas, fazendo com que as dimensões do material também aumente. Ou, se a gente pensar no caso da diminuição de temperatura, o material ele vai se contrair, né? Vai diminuir também as suas dimensões. Porém, essas ligações entre átomos e moléculas de sólidos e líquidos são ligações potentes, né? São ligações fortes. E então, sólidos e líquidos eles vão sofrer menos expansão e contração do que os gases. Mas o aumento de temperatura, mesmo se a gente considerar sólidos e líquidos, vai produzir uma mudança, né? Pequena, mas mensurável no seu volume, né? Nas suas dimensões. E provavelmente você já viu esse princípio em ação se já usou aí um desses termômetros antigos, né, de mercúrio ou de álcool para medir a sua temperatura. E quando você coloca o bulbo do termômetro, né, essa parte de baixo que contém, nesse caso aí, o mercúrio, em contato com um corpo em maior temperatura, por exemplo, se o seu corpo estiver maior do que a temperatura, né, do mercúrio, né, do termômetro, ou maior do que a temperatura ambiente, esse líquido ele vai subir na coluna e central do termômetro por um motivo muito simples. Com o aumento de temperatura, esse líquido ele vai se expandir, ele vai se dilatar. E essa dilatação térmica é aí a base para muitos outros fenômenos práticos, né? Fenômenos do dia a dia. Aplicações tecnológicas, né? Como lâminas bimetálicas em um termostato, muito aí cobrado em provas de física. Mas o nosso foco aqui vai ser voltado para outra aplicação, digamos aí menos tecnológica. É devido à dilatação térmica que na construção civil, por exemplo, na construção aí de pontes, ou no sistema metroviário, né, na construção de linhas de trem, que utilizam-se as chamadas juntas de expansão. Essas juntas de expansão, como a gente pode ver aqui nas fotos, são espaços vazios aí que permite a expansão do material. Se a gente não tivesse essas juntas de expansão, com o aumento da temperatura, o material, né, não tendo como se expandir ali no mesmo plano, iria se curvar ou poderia até se romper com essa dilatação térmica. Dá uma olhadinha nessa foto aqui de um jornal australiano, mostra uma situação na cidade de Melbourne, que aconteceu relativamente recente, né, em 2009. Uma linha de trem sofreu essa deformação aqui, ó. Incrível de ver, né? Devido à dilatação térmica, né, da linha ali do trem, em um dia em que a temperatura, durante todo o período da tarde, ali ficou acima dos 40 graus. Dá uma olhadinha no desenho do termômetro, né? Dá para ver aqui, ó, desde 1 hora da tarde, que essa temperatura está acima dos 40 graus, chegando até 43,4 graus Celsius. E aí, é essa temperatura extremamente alta que fez com que, né, mesmo com as juntas de expansão, né, a linha ficasse completamente distorcida. E aí na foto a gente pode ver um trabalhador ali, né, jogando água na linha do trem para resfriar essa linha, né,
fazendo com que a linha ali volte, né, nas condições normais de operação. Se pensarmos, então, nos materiais sólidos, né, com o aumento da temperatura, o volume desse sólido aumenta. E também aumenta cada uma das suas dimensões lineares, como comprimento, largura. Então, praticamente em todos os sólidos, a mudança no comprimento, que eu vou chamar aqui de o comprimento de L, né? Então, a variação desse comprimento de ΔL, ela vai ser diretamente proporcional à mudança de temperatura. E aí a gente pode escrever essa proporção na equação. ΔL é igual a alfa, que multiplica L0, que multiplica ΔT. Aí, no caso dessa equação, o ΔL, como a gente já viu, seria essa variação, né, essa mudança no comprimento, né, da barra, né, no sólido. Alfa é o coeficiente de dilatação, que vai variar aí de material para material, né? Cada material vai ter um coeficiente de dilatação diferente. L0 vai ser o comprimento inicial e ΔT a variação de temperatura. Essa temperatura aí pode estar em graus Celsius ou em Kelvin. Como a gente está trabalhando com a variação da temperatura, não importa qual dessas duas unidades aí que vai estar para você aplicar a fórmula. Sobre o coeficiente de dilatação, coloquei essa tabela com alguns coeficientes, né, de alguns materiais. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior é a variação nas dimensões do material com a variação da temperatura. A tabela está em ordem alfabética dos materiais e não dos coeficientes, né, de dilatação. Mas aí a gente já pode ver que os metais, eles têm um coeficiente de dilatação bem maior do que o vidro, por exemplo. A gente pega aqui, sei lá, o zinco, com um coeficiente de dilatação 6,4 vezes 10 a menos 6, e o vidro comum aqui com coeficiente de dilatação de 0,9 vezes 10 a menos 6. Significa que o zinco dilata-se com uma mesma variação de temperatura, ele vai dilatar-se mais do que 6 vezes o que dilata um vidro comum. Nessa tabela aí a gente consegue também entender o porquê que o vidro Pirex é o que é recomendado para ir ao forno, né, em utensílios de cozinha, quando você quer assar alguma coisa. Para colocar no forno, você tem que colocar um vidro Pirex. Por quê? O coeficiente de dilatação do vidro Pirex é 3 vezes menor do que do vidro comum. Agora a pergunta mais importante desse vídeo. Um furo numa chapa fica maior ou menor quando aquecido? Bora pensar um pouquinho sobre essa situação. Conforme essa chapa com furo se expande, uma concepção comum entre muita gente é que esse furo encolheria, né, com o metal aí se expandindo para dentro do furo. Mas suponha que pegássemos uma chapa de metal e simplesmente desenhássemos um círculo onde um furo pudesse ser aberto. E aí no desenho, a chapa de azul representa aí a chapa, né, antes do aquecimento, e a chapa em rosa representa ela após o aquecimento. Bem, ao aquecer, tanto a chapa quanto a área marcada vão se expandir. Acho que todo mundo concorda com essa afirmação, né? Já que a chapa não tem como aí ela se expandir para o seu interior. Agora, pensa se a gente fizer um furo na chapa a partir dessa marca. Independente se o furo é feito antes ou após o aquecimento, as dimensões desse furo vão aumentar com o aumento da temperatura. Então, lembre-se dessa situação para não confundir quando estiverem pensando na dilatação de furos, pois o que acontece é que as moléculas estão aumentando a distância média entre elas, inclusive na borda ali do orifício, né? Então, o furo vai aumentar, ele vai dilatar-se. Tudo bem, professor?
Então, o que acabamos de aprender sobre dilatação dos materiais pode ser um truque para nos ajudar a abrir potes de vidro com mais facilidade? Claro, né? Vamos então entender direitinho o porquê. Então, quando a tampa de um pote de vidro está bem fechada, bem agarrada, podemos, com base em tudo que vimos sobre dilatação dos sólidos, aquecer a tampa desse pote de vidro. Essa tampa aí que é feita geralmente de metal ou de uma liga de metal. Então a gente pode aquecer essa tampa do pote, mantendo-a, por exemplo, em água quente, para que seja mais fácil abri-la. Mas e aí? Já sabe me dizer o porquê? Lembrando, antes de continuar essa explicação, é que se você aquece a tampa, vai ter que utilizar um pano para segurar nela depois, né? Não vai se queimar e colocar a culpa nesse trem de física, não. Ó, vamos em partes. Se aquecermos a tampa, vamos fazer com que essa se dilate. Inclusive, como já vimos, as dimensões internas irão aumentar. Essa é a primeira parte da explicação. Mas pensa só, se o vidro está em contato com a tampa, ele também vai se dilatar, né? A resposta é sim, mas ele vai se dilatar menos. Se a gente der uma olhadinha novamente para a nossa tabela com os coeficientes de dilatação, a gente vê aí que os metais, como por exemplo, vamos supor que a tampa seja feita de latão. O latão ele tem um coeficiente de dilatação aproximadamente 2 vezes maior do que o coeficiente de dilatação do vidro comum. Portanto, a tampa ali de latão iria aumentar mais as suas dimensões, né? Tanto as dimensões externas quanto as dimensões internas. Iria ficar frouxa ali no pote de vidro. E você utilizaria, então, seus conhecimentos de física para facilitar a sua vida e abrir aquele pote de azeitona sem fazer tanto esforço. Acabamos assim a nossa aula e aqui você aprendeu como a física pode deixar a nossa vida muito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar. Se ainda não segue o canal, fala sério, né? Me dá uma moral, me segue aí nas redes, YouTube, Instagram. Vejo vocês no próximo Trem de Física!